Levítico 8, do verso 1 ao verso 6. Achamos? Disse mais o Senhor a Moisés: tomarão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Somente pela ação do teu Espírito nós podemos entender, e então entendendo nós podemos vivê-la. Ajuda-nos, Senhor, agora a ouvir a tua voz na tua palavra, que nós sejamos confrontados, que nós sejamos direcionados, que haja arrependimento em nossos corações, que haja uma intenção verdadeira de te obedecer naquilo que nós vamos ouvir. Tudo isso, Senhor, não nasce de nós, tudo isso é obra exclusiva tua, do teu Espírito, da tua palavra. E então nós pedimos: venha a nós, Deus, venha a nós e nos impacta agora com a tua palavra, que a tua palavra transforme a nossa vida, nosso pensamento, as nossas emoções, enquanto estamos aqui, Senhor, na tua santa presença, te adorando, que a nossa vida seja transformada para a tua glória. É a oração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Olhando para o livro de Levítico como um todo, esse livro que nós temos exposto capítulo a capítulo, porções a porções, devemos lembrar que aqui estamos tratando daquele tema que geralmente o homem foge: santidade. É isso que Levítico está trazendo a nós, exposição após exposição. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ouvir a voz de Deus na palavra e nos deixar moldar pela palavra e pelo Espírito, para que a nossa vida seja uma vida agradável ao Senhor. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós percebemos que ali o Senhor dá as descrições de como que as ofertas deveriam ser feitas, como que o povo deveria se comportar. 5 ofertas que nós já vimos cada uma delas. Agora, a partir do capítulo 8, o Senhor então vai voltar a sua direção para a consagração e orientação daqueles que são os mediadores entre Deus, que é o que está chamando o povo à sua presença, mas que para entrar na presença de Deus eles têm que entender como se achega a presença de Deus, porque Deus é santo. E nós vamos agora ver isso no capítulo 8. Lembrando que desde Êxodo, o que está acontecendo aqui é que Deus está preparando o seu povo para que ele possa manifestar a sua bendita, gloriosa e transformadora presença. Nós precisamos da presença de Deus. Os nossos filhos não precisam tanto das telas, eles precisam da presença de Deus. As nossas escolas precisam, não de professores melhores, mas da presença de Deus, da onde flui todo o conhecimento. Os nossos hospitais precisam da presença de Deus. E para isso também nós precisamos ir lá orar pelos enfermos,
porque daí a presença de Deus se manifesta quando nós também oramos. O mundo precisa da presença de Deus. E nós percebemos aqui que vai ter muitas regras específicas. Como vocês ouviram na leitura bíblica, Arão e seus filhos, eles são ungidos com o óleo, eles são vestidos, eles são aspergidos com sangue. Então tudo isso faz parte daquilo que Deus está preparando ali. Deus está os consagrando para que eles possam então oficiar, para que eles possam servir a Deus sendo mediadores. Ou seja, Deus está mostrando para os seus líderes de culto, os seus sacerdotes, o chefe dos sacerdotes que é Arão, como eles devem agir. Mas primeiro Deus tem que consagrar esses homens. E uma coisa importante aqui é que o texto não diz que Arão pediu uma reunião com Moisés e levou seus filhos e falou assim: olha, meu irmão, nós vamos começar um ministério importante que Deus nos deu, mas então eu penso que nós precisamos fazer um tempo de oração, um tempo de jejum, de consagração, para nós nos aproximarmos de Deus. Isso não parte do homem. Tudo o que está acontecendo, desde o momento quando Deus se encontra com Moisés, em Êxodo 3, na sarça ardente, e que ele fala que chamou Moisés para libertar o povo, para levar o povo para o deserto, para fazer o quê? Para adorar, para estar na presença de Deus. Sempre o Senhor toma a iniciativa. Não é o homem buscando a Deus, mas é Deus buscando o seu povo, é Deus preparando o povo para manifestar-se. E lembre-se, Deus está fazendo isso para quê? Para que então Deus quer manifestar a presença dele para o povo que ele comprou? Para que o seu povo seja abençoado, para que o seu povo seja diferente de todos os outros povos na terra. É o próprio Senhor que está fazendo isso. Ele fez exatamente isso em Êxodo 19, quando ele fala para Moisés, falou: prepara o povo, põe um limite no monte, não deixa passar daqui que senão morre. E ele vai falar exatamente isso aqui no final do capítulo 8, fala: olha, Moisés, avisa para eles que se eles não seguirem exatamente o que eu estou falando, eles podem morrer. E isso vai acontecer no capítulo 10. Arão vai perder 2 filhos. E ainda vai ouvir: você não pode lamentar os seus filhos, porque você é o sumo sacerdote. Deixe os outros chorar. Por quê? Porque 2 de seus filhos sacerdotes que estavam presentes aqui, que foram consagrados, eles foram prestar um culto de maneira diferente daquela que Deus tinha prescrito. Eles foram mortos por Deus. Todo pecador, então, deve se lembrar que há um jeito certo de se aproximar de Deus. E ao mesmo tempo, há um único caminho pelo qual eu me achego a Deus. E esse caminho tem o nome: Jesus Cristo. Não há outra maneira de se encontrar com Deus se não for por meio de Jesus. E o ponto aqui do capítulo 8 é que nós precisamos nos chegar a Deus por meio de Jesus, mas do jeito que Deus falou, não do nosso jeito, mas do jeito que Ele revelou na palavra. Olhando para esse capítulo 8, o que nós olhamos, o que nós percebemos aqui nos primeiros versos? Olha o verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés. Deus está tomando a iniciativa. É Deus que está, na verdade, chamando os sacerdotes, chamando o seu líder, que funciona como uma espécie de mediador, que é Moisés, para que ele possa então falar: Moisés, nós vamos ter um grande culto. Vai ser o primeiro culto. Que culto? Um culto de consagração. É como se fosse um culto que todos os pastores ali da nação estavam sendo consagrados a Deus, para que depois eles pudessem prestar, pudessem
liderar o culto de todo o povo que viesse até eles. Que vocês vão perceber no capítulo 9, é quando eles vão começar a oferecer os sacrifícios. Mas primeiro, eles têm que ser consagrados a Deus. E aqui eu quero fazer uma aplicação. Antes de você pensar em entregar qualquer coisa para Deus, entregue-se a si mesmo a Ele. Entregue você primeiro a Ele, depois você entrega as outras coisas, porque é isso que nós também podemos verificar aqui. Então toda a comunidade está reunida, Deus fala para ele, falou: Moisés, você vai precisar de algumas coisas para fazer esse culto. Olha o verso 2, você vai precisar fazer uma roupa especial, você vai ter que usar um óleo, e esse óleo é um óleo que tem uma fórmula específica, não é qualquer óleo, não é pegar qualquer óleo lá e passar, é um óleo específico, que só pode ser utilizado em momentos descritos por Deus. Depois ele fala que tem que trazer também um novilho, tem que trazer uns carneiros, e ele fala que tem que trazer os pães. Então, olha, todo o preparativo para começar esse culto, e aí diz aqui os primeiros versos, que toda a comunidade está lá. Exatamente como acontece quando um pastor vai ser ordenado, ou quando um pastor vai ser consagrado. Isso acontece em que tipo de ambiente? Num culto público. Todo o povo estava ao redor da tenda para observar, para acompanhar essa cerimônia. Esse culto de consagração desses homens que foram chamados por Deus para servi-lo. E quanto tempo demorou esse culto? Esse culto demorou 2 horas. Esse culto demorou meio-dia. Vai comigo, lá no verso 33. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias. O culto de consagração de Arão e seus filhos ao ministério foi um culto que demorou 7 dias. 7 dias, eles sendo ali consagrados, fazendo exatamente aquilo que Deus mandou eles fazerem. Nós temos no verso 6 que eles são lavados, mostrando o que é isso? Que eles são impuros, que todo homem é pecador. Então a primeira coisa que Moisés precisa fazer com eles é o quê? Eu preciso banhar eles, eu preciso lavar eles, porque eles estão contaminados pelo pecado, eles são pecadores e vivem no meio de um povo que peca. É o verso 6. E então, a partir do verso 7, nós começamos a ver que Moisés, que está à frente de todo o culto, que está aqui liderando o culto, presidindo o culto, ele vai começar a vestir. E aí nós percebemos então que existem uma roupa especial para eles. E Arão, na posição mais importante no sacerdócio, que nós chamamos de sacerdócio arônico, por causa do nome Arão, ele é o sumo sacerdote, ele é o chefe. Ele tem uma roupa muito, muito especial, que só ele tem em Israel, só ele veste aquela roupa. Por quê? Por causa de Arão? Não! Porque lembre-se, ele mesmo teve que ser limpo pela água, mas por causa daquele que ele representa, por causa daquilo que ele vai realizar, o sacerdócio, ele representa o próprio Deus. Então é por causa do que ele faz que ele tem que se vestir de maneira especial, e isso é algo que você vê por aí. Como que nós encontramos, quando entramos numa audiência, num tribunal de justiça, os juízes estão vestidos? Eles estão de calça jeans? Não. Estão de regata? Não. Eles têm uma veste especial, que eles usam, e quando você entra no lugar que eles estão presidindo, que eles estão ali, o centro, como autoridade central, você percebe que ele tem uma roupa diferente dos outros, por causa dele como pessoa? Não,
Todos são iguais como pessoas perante Deus, mas por causa da autoridade que ele representa, por causa de tudo aquilo que está por detrás da função dele, por isso a roupa que ele usa. E é assim na vida. Se você vai olhar a roupa, por exemplo, nas formaturas das universidades, será que a roupa de quem faz um curso de graduação, que é um bacharel, licenciatura, ele vai usar uma beca, a mesma roupa que alguém que se forma no mestrado? E será que alguém que faz um doutorado vai vestir a mesma roupa que alguém que faz mestrado? Não! Conforme você vai aumentando o grau, conforme você vai aumentando ali o nível de importância daquilo que você conquistou, realizou, você vai tendo uma roupa mais destacada, uma roupa mais especial. E é isso, então, que a gente tem que olhar para essas vestes e nos lembrar, quando nós olhamos aqui para o nosso próprio derredor, tem um propósito específico. Quando todo o povo olha para um e vê aquela roupa esplendorosa, o que eles têm que lembrar? Ele representa Deus. Deus é glorioso, Deus é belo. Nessa roupa de Arão, ele tinha uma espécie de peitoral, uma tábua, com 12 pedras preciosas, mais ou menos aqui, com 25 centímetros quadrados, 25, 25, 25, e aqui ele tinha 12 pedras preciosas, porque cada pedra representava uma tribo. O peitoral ficava próximo ao coração do sumo sacerdote, porque Deus chamou pastores para amar o povo, as ovelhas. Aqui tem uma aplicação para nós hoje. Então nós não podemos perder o foco, que essa roupa aponta a glória de Deus, essa roupa aponta para a santidade. Os filhos dele usavam túnicas bonitas, brancas, simbolizando a santidade de Deus. O texto que nós lemos para começar o culto fala lá em Apocalipse 1,13, que o próprio Senhor Jesus tem uma roupa esplendorosa, gloriosa, e tudo que nós ouvimos, e diz assim o verso 13, vestes talares e cingido, a altura do peito ele tinha uma cinta de ouro, é a roupa dele no céu, que João viu, e João ficou tão maravilhado, naquela visão gloriosa, que ele cai, porque ele perde suas forças, e Jesus vem reanimar ele depois. Então esse é o propósito, e aqui eu quero fazer uma aplicação para hoje. Por que geralmente muitos pastores usam um terno ou usam uma gravata para pregar? Por causa daquele em nome de quem eles anunciam a palavra. É por causa do Senhor. É por isso. Não é por uma questão de vaidade, não é por um estilo cultural de moda, mas é por causa daquilo que eles estão anunciando. Então lembre-se, assim como num tribunal de justiça, você olha para um magistrado, identifica que ele tem uma veste, e aquela veste mostra que ele representa, ele simboliza uma autoridade importante para nós, assim também aquele que no culto público anuncia a Escritura, ele tem que estar de uma maneira condizente àquele que ele representa. É por isso, por mais que muitos vão falar que não, aí é como cada um olha, entende a palavra de Deus. Depois de olharmos as vestes, nós chegamos então o verso 10, olhem para o verso 10, Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. Tudo o que havia, todos os utensílios, os altares, tudo que tinha naquela tenda foi consagrado por aquele óleo. E o que isso significa? Que tudo aquilo foi ungido com óleo, porque tudo aquilo tem que ser usado de maneira exclusiva para o serviço do Senhor. É isso que isso aqui está mostrando. E por que também que ele tem que ser consagrado? Para que
as pessoas possam entender que aquilo tem uma finalidade específica, diferente das outras. E aí então, quando nós começamos a olhar, por exemplo, o verso 12, acompanhe o verso 12. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrar. Agora o óleo não é mais sobre os objetos, sobre os utensílios, sobre as bacias, sobre o altar, sobre as cortinas, sobre os candelabros, sobre todas as coisas. Agora o óleo vem sobre a cabeça de Arão. O óleo é derramado na cabeça de Arão, e da cabeça dele o óleo vai descendo, e o óleo vai caminhando pela sua barba. O que nós lembramos? Salmo 133, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo, escute, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. É essa cena que está falando 133, é a cena da consagração de Arão, o sumo sacerdote. E continua ainda o Salmo: ali ordena o Senhor a sua bênção. O que o óleo significa? Quem que o óleo simboliza? O óleo que eles usavam para ungir, ele simboliza a presença do Espírito Santo. E o que esse Salmo 133 nos ajuda a entender sobre esse óleo sobre a cabeça de Arão? O óleo ali, ele vai lembrar que o Espírito Santo vai realizar no meio do povo aquilo que o Espírito faz. Duas coisas que nós pegamos no primeiro verso do Salmo 33: viverem unidos. Uma coisa importante que o Espírito faz no meio do povo de Deus, ele nos faz viver em união. Ele faz isso, e é o que Paulo escreve na carta aos Efésios, que nós temos que lutar para manter a unidade do Espírito, que é o Espírito que gera isso. E em segundo lugar, que quando o Espírito do Senhor está no nosso meio, ele nos comunica a bênção do Senhor. Ele faz isso por nós. Depois então de percebermos que então tem as vestes, tem a comunidade reunida, nós temos a unção com óleo, nós passamos agora a 3 ofertas consecutivas, que você vai perceber a partir do verso 14, diz: então fez chegar o novilho das ofertas pelo pecado, primeiro sacrifício do culto, oferta pelo pecado. Depois, nós chegamos ao verso 18, depois fez chegar o carneiro do holocausto, sacrifício de holocausto, é o segundo sacrifício do culto. E então chegamos ao terceiro e último, verso 22, então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Então nesse culto aqui, onde estão sendo consagrados sacerdotes por serviço de Deus, nós temos 3 ofertas: oferta pelo pecado, holocausto e a oferta pacífica. E nós já vimos todas essas ofertas em sermões individuais. E o que eu quero chamar a atenção de vocês: cada vez que um animal desse vai ser apresentado a Moisés, para que seja imolado e seja retirado o sangue, e esse sangue faça o trabalho da purificação, tanto Arão como os seus filhos põem a mão na cabeça desses animais. Você vai encontrar nas 3 vezes que esses sacrifícios são feitos. E aí, rapidamente lembrando, o que esses sacrifícios têm que nos lembrar? Eles estão sendo consagrados a Deus para o serviço de Deus. Eles vão ser aqueles que vão orientar, que vão liderar todo o povo quando eles forem confessar os seus pecados a Deus por meio da oferta de pecado. Mas antes, eles precisam também confessar que são pecadores. Então eles têm essa necessidade de primeiro serem purificados dos seus próprios pecados. Mas quem que vai fazer o culto, sendo que eles são os pastores sendo consagrados? Moisés está na liderança de todo o trabalho que acontece. E então, no verso 15 vai dizer que o sangue é aspergido
ele é colocado sobre o altar. Quando nós chegamos na segunda oferta, o holocausto, que foi o primeiro que a gente viu, o qual o tema do sermão foi tudo para Ele. Então, quando eles fazem a Deus esse segundo sacrifício, que é o holocausto, quando pega o animal e queima ele totalmente, o que nós temos que lembrar? Cada um de nós, se você se diz cristão, se você confessa Jesus Cristo, lembre-se, nós devemos viver totalmente dedicados para Ele, porque nós somos dele, nós devemos viver somente para Ele. É isso que o holocausto tem que nos lembrar. A nossa vida é dele, nós vivemos para Ele. E por fim, chegamos na terceira oferta, oferta pacífica. E aqui acontece algo diferente dos outros. Algo também que não aconteceu do capítulo 1 até o capítulo 7. Quando nós vamos perceber que vai acontecer um ritual diferente nessa consagração de Arão e seus filhos. Olha o que acontece no verso 23. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e pôs sobre a ponta da orelha. Acompanhe comigo. Ponta da orelha de Arão, polegar da mão direita, e polegar do pé direito. Ele está tendo ali sangue na orelha, na mão e no pé. Isso é um ritual que está acontecendo, para dizer que todo ele pertence a Deus, e o resto do sangue é aspergido no altar. Por fim, ainda na oferta pacífica, é a única oferta onde eles vão receber parte do animal que é cortado por Moisés, e eles vão poder comer, e eles vão comer essa carne junto com os pães. E o que isso lembra para nós? Eles estão comendo na presença de Deus, que o sacrifício pacífico, a oferta pacífica, lembra que o culto é o momento quando nós estamos buscando reconciliação com Deus, quando nós estamos buscando comunhão com Deus. E hoje, o que nós comemos? Quando nós comemos no momento de adoração? Isso acontece quando nós celebramos a ceia do Senhor. Aonde eles estavam? Eles estavam no culto, eles estavam comendo na presença de Deus, sendo abençoados por Deus. Então lembre-se, quando nós estamos na ceia, nós comemos e bebemos na presença de Deus. E o que a ceia faz por nós? Ela traz bênção, ela traz transformação. A ceia, quando alguém recebe os elementos e come e bebe, ele está falando publicamente: eu tenho comunhão com o Senhor, porque eu sento na mesa dele, eu como da mesa do Senhor, e o Senhor me abençoa, e o Senhor perdoa os meus pecados, amém. É isso que a ceia quer dizer. E aqui então você percebe que eles estão sendo abençoados por Deus. Lembre-se, Deus projetou culto para abençoar o seu povo, só que o culto é para Ele, mas no final nós somos também abençoados, porque estamos na presença dEle. E por fim, nós temos Moisés. E o que é interessante de Moisés? Moisés está liderando o culto, ele está fazendo sacrifícios, ele está vestindo, ele está ungindo, ele está derramando sangue. Mas a pergunta é: e quem ungiu Moisés? Quem consagrou Moisés? Ele não é sacerdote, ele é juiz, ele é profeta, ele é um legislador, mas ele é aquele que Deus chamou. Então, todo o tempo que ele vivia na presença de Deus, essa foi a consagração que ele teve, a comunhão íntima, que ninguém tinha a comunhão que Moisés tinha. Tanto é quando o próprio Arão e Miriam foram querer questionar a liderança de Moisés, Miriam ficou leprosa, e ela só foi curada por causa da intercessão do próprio
Moisés. O que isso aqui mostra? Que Moisés tem autoridade superior sobre Arão e os outros sacerdotes. Por quê? Porque ele quis. Porque ele era melhor. Ele nem queria ir para o Egito. Ele falou, eu não. Ele falou, eu não sei falar, eu sou gago, eu não quero voltar para lá não. Eu tenho problema, eu tenho ficha criminal, eu tenho uma ficha criminal no Egito. Se Deus chama para você fazer alguma coisa, Ele vai estar com você. Ele vai te capacitar. E Ele que vai fazer você ser reconhecido pelas pessoas. Nenhum líder tem que lutar para ser reconhecido. Isso cabe a Deus. É o Senhor que chama, é o Senhor que capacita, e é o Senhor que vai fazer o coração das pessoas se voltarem para aquele líder que o Senhor chamou. E o que está acontecendo? Todo o povo de Israel está vendo que Moisés está oficiando, e que Arão está sendo vestido por Moisés, e que ele está passando óleo, que ele está passando sangue. O que o povo está percebendo? Mais uma vez, Moisés é o nosso líder, porque quando consagra os líderes do culto, é ele que faz o ofício. Como que é importante você reconhecer qual é o seu lugar onde você está, e de lembrar que não importa onde você está, não importa essa posição que Deus te colocou, você é um servo, você é uma serva. Líder é alguém que Deus chama para, através dessa pessoa, através das coisas que a pessoa faz, que a pessoa fala, para levar a bênção de Deus. Por isso que um pai, ele é um líder verdadeiro de Deus, quando ele leva a bênção de Deus para sua casa. Assim a mãe, assim o chefe no trabalho, assim o estudante na escola, ele pode ser um líder espiritual naquele lugar, que ele leva a bênção de Deus. É isso que é a liderança. A liderança é um canal para levar a bênção do Senhor, do Todo-Poderoso. No verso 29 diz que Moisés recebe aquela parte que às vezes você gosta do frango. Que parte que você gosta do frango? Que muitos gostam. A parte do peito, que é só carne, que é macia. O verso 29 vai falar que o peitoral, o peito do animal foi entregue para Moisés. Mas tem um detalhe, aquela parte, segundo as prescrições de Levítico de 1 ao 7, cabia ao sacerdote, mas ele estava ali desempenhando o papel de sacerdote diante de Deus. Então ele recebe a parte do sacerdote, e Arão e os filhos comem as outras partes. Deus estava reconhecendo o seu servo. Algumas aplicações. Primeiro, Deus vem nos abençoar no culto. Você tem que vir para o culto para servir a Deus. Você tem que vir para adorar Ele. Você é um servo, você não é um senhor nem uma senhora, você vem para fazer para Ele. Adorar é algo ativo, não passivo, é ativo. Eu adoro, eu canto, eu oro, eu contribuo, eu respondo amém, eu ouço a mensagem, eu respondo a mensagem com o meu coração, eu respondo a mensagem com a minha mente, eu penso naquilo. Isso tudo é adoração. Mas lembre-se, Deus vem no culto para te abençoar. Quando Deus falou lá em Êxodo 20, que era para ter um altar de terra ali, de pedra, Ele diz assim: faça um altar, e sobre ele vocês vão oferecer os sacrifícios, e então eu vou vir e vou abençoar vocês. Quando você vem com o coração quebrantado, quando você vem sincero, quando você vem reconhecendo quem você é diante de Deus, você é abençoado pela presença de Deus. Por isso que eu falo a vocês que todo culto é único. Todo culto é único. Porque quando chegar quinta-feira nós tivermos um culto, o Senhor vai nos abençoar na quinta, como nos abençoou na quinta passada, como Ele tem a presença dEle no domingo de ceia. Porque toda vez que o Senhor se manifesta, nós somos abençoados. Lembra disso.
Só que o meu motivo não pode ser, eu vou porque eu vou buscar a minha bênção. Não, eu vou porque eu quero reconhecer quem Deus é na minha vida. Ele é meu dono, Ele é meu Senhor, Ele é meu provedor. Eu dou graças, eu confesso meus pecados, eu choro, eu me alegro, eu canto, eu fico triste, eu fico feliz. Mas a presença de Deus sempre vai abençoar aqueles que buscam a Ele. O culto foi planejado para o homem ter acesso à presença de Deus. Então reconhecemos a majestade e somos abençoados por Ele. E lembre-se, o final do culto mostra claramente a bênção de Deus. Como que nós encerramos os cultos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. O que é isso, igreja? Quando nós estamos finalizando o culto, e aqui vai um alerta, tem pessoas que ficam no culto, aí o culto, ela vai embora 5 minutos antes, ela não espera a bênção do Pai. Isso aqui não é mágica, tá? Não é mágica, não é misticismo, não é nada, eu só estou falando como que era. E o que acontece no Novo Testamento, acontecia no Antigo. Lá no Antigo, era Números, capítulo 6, que eles chamavam de bênção aarônica. E que então ele falava a bênção e o povo era abençoado. Quando nós recebemos a bênção que nós chamamos de bênção apostólica, porque está escrito lá pelos apóstolos, Deus põe o nome dele em cada um de nós. Ele te abençoa. Nós colocamos os nossos nomes nos nossos filhos, e as nossas bênçãos são para os nossos filhos. Nós trabalhamos para enriquecer os nossos filhos, nós educamos para o bem dos nossos filhos, e nós somos pais ruins, imperfeitos. Deus é um Pai santo, Ele põe o nome dele em você. Todo culto Deus abençoa você. Que coisa maravilhosa. E ainda eu lembro aqui do que Jesus falou quando Ele mandou fazer a ceia: fazer isso em memória de mim. Eu já expliquei para vocês, vou falar de novo. Quando Ele fala fazer isso em memória de mim, lembra, memória de mim não é só lembra que Jesus mandou fazer isso, não. Memória de mim é, enquanto vocês celebram a ceia que eu ordenei, eu estou presente. Por que Jesus está presente na ceia, igreja? Para nos abençoar, para nos perdoar, para nos fortalecer, para consolar o seu povo. E aí, nós olhamos para o texto, eles foram lavados com água. Por que usava água no Antigo Testamento? Água sempre era símbolo de purificação. A água era símbolo então do Espírito Santo. Esse é o símbolo. Quando você vê lá João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, querendo nascer da água e do Espírito, muitos vão interpretar que água e Espírito são coisas diferentes. Mas quando nós lemos o profeta Ezequiel, lá fala água e Espírito como termos intercambiáveis. Ou seja, água e Espírito, quando João escreve, quando Jesus fala, ele está enfatizando a mesma coisa, o Espírito. Mas quando fala a água, está falando do símbolo do Espírito do Antigo Testamento, que é a água. Então, queridos, Deus santifica a nós pela palavra e pelo Espírito, porque o óleo simboliza o Espírito, e a palavra também, a água que nos limpa pela ação do Espírito. Agora escute isso: quem conduz você para a palavra? O Espírito. Por isso que quando você não consegue ler Bíblia, só tem uma saída: Deus, me ajuda a ler a Bíblia. Deus, tem compaixão de mim. O que você faz quando seu filho não quer comer? Você fala: tudo bem filho, ficar sem comer? Não! A mãe principalmente fica desesperada.
coloca na boca, faz aviãozinho, promete coisas, faz de tudo. Então nós precisamos implorar para Deus quando nós não estamos querendo ler a Bíblia, porque no final é o Espírito que conduz a palavra, e a palavra conduz a Deus, e Deus nos deu o Espírito. Fecha o ciclo. O Espírito nos leva à palavra, a palavra leva a Deus. E quando nós chegamos em Deus, nós somos transformados pela presença dEle. Jesus nos deu a palavra de Deus. E Jesus prometeu que quando Ele fosse, Ele ia enviar o seu Espírito. Uma palavra aos pastores. Pastores devem liderar o culto segundo as ordens de Deus. Você tem que lembrar do capítulo 8. Pastores, líderes do culto, devem fazer o culto conforme as prescrições de Deus, não conforme a imaginação deles, não conforme o coração deles. É muito perigoso quando uma igreja começa a transformar o culto, que não é mais um culto que segue a Escritura, para conseguir atrair o coração das pessoas. Porque se eles forem mudar as coisas que Deus mandou fazer para atrair o coração das pessoas, vai ter um problema. Eles vão ter que continuar fazendo sempre coisas novas para manter as pessoas também. E lembre-se, essas pessoas não estão vindo pelo motivo certo, Deus. Eu não posso fazer isso, porque senão eu estou tentando substituir o Espírito Santo. Eu estou tentando substituir as próprias leis de Deus. Isso é pecado contra o Senhor. Isso causou a morte de 2 filhos de Arão. O culto não é uma liturgia. Fala, como que vai ser o culto? Pastor, vê o que o povo gosta mais e faz aquilo. Tá, então vamos fazer o que dá certo? Não! O culto deu errado para Nadab e Abiú. Por quê? Porque eles não fizeram o que Deus mandou. Deu errado para eles. Pastores devem ser fiéis a Deus no culto público. Por quê? Porque Deus vai julgar cada um deles. Deus vai julgar os pastores. Pais, realizem culto nas suas casas. Pais, realizem cultos nas suas casas. Falem a palavra para os seus filhos. Ensine. Lembre-se, o culto é do Senhor, o culto é para o Senhor. Jesus falou em João 4:23, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo como é o culto, em espírito e em verdade. Não somos nós que definimos. Uma outra coisa importante, pastores devem ser pessoas que devem viver se consagrando a Deus. Pastores devem viver se consagrando a Deus. Onde que eu vejo isso no texto? Sangue na orelha, sangue no dedo, sangue no pé. Pastor tem que buscar ouvir a voz de Deus. Pastor tem que ter as mãos purificadas para fazer as obras santas de Deus. Pastor tem que andar no caminho de Deus. Por isso, uma advertência para mim mesmo que vos prego: cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que a sua mão faz. Cuidado onde você vai. Cuidado, olhos o que vê. Cuidado, porque é necessário uma consagração. E aí, ao mesmo tempo, num ato de misericórdia, a igreja precisa orar pelos pastores, porque eles são como vocês, eles são pecadores, eles são fracos, eles tomam decisões erradas. Eles carecem da intercessão de vocês, eles carecem do cuidado de vocês, porque ao mesmo tempo que Deus usa eles para cuidar de vocês, vocês devem cuidar deles, e nisso Deus é glorificado. Mas e quando o líder peca? Fala para mim, você colocaria na função de pastor presidente ali, do pastor principal, uma pessoa que algum tempo atrás tinha participado de idolatria declarada? Ninguém aqui poria, porque esse Arão que está sendo consagrado, igreja,
É o mesmo Arão de Êxodo 32, que quando Moisés estava lá no monte, começou a perturbar, começou a apertar ele, falou: Moisés morreu, 40 dias ele não volta. O que Arão fez? Traz aí os seus ouros aí, eu vou jogar aqui no fogo, eu vou fazer uma metalurgia, vamos ver se saiu. Aí saiu um novilho, o que ele falou? Esse aqui é o Deus que libertou vocês. Ele fez idolatria. Milhares de israelitas morreram quando Moisés desceu do monte, ele quebra as tábuas que Deus tinha dado para ele. É esse camarada que Deus está consagrando. Você não faria isso. Fala: não, esse cara aqui já era. Deus perdoa. Líder. Deus perdoa, líder. Deus restaura. Jesus fez a mesma coisa com Pedro. Igreja, ele negou Jesus 3 vezes. Alguém que falou que morria por Jesus, não devia ter falado e não devia ter negado, mas ele falou e ele negou. E Jesus: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Jesus perdoa os líderes e restaura ao serviço no reino. O pecado na vida de um líder não tem que ser a página final da sua história. Deus restaura. Deus restaurou a vida de Davi como rei, apesar de tudo que ele fez de errado. Quando ele já estava idoso, ele precisava se deitar com uma mulher virgem para se aquecer. Um camarada cometeu adultério. Como é que você põe uma mulher virgem para deitar com um homem que fez adultério? Isso é loucura. A Escritura diz que ele não tocou naquela mulher. Deus restaurou o coração daquele homem. Deus restaura o nosso coração. Jesus perdoa, limpa sua consciência do pecado. Maridos, escute isso. Olhem para mim, você que é marido. Deus perdoa as suas falhas como líder dessa família. Deus te perdoa. Se arrependa e vá a Ele. Se arrependa e busque a palavra. Se arrependa e peça a força do Espírito. Nós não podemos querer liderar uma família nesse mundo sem Deus, sem o Espírito, sem o temor, sem a palavra. E todos nós somos culpados diante de Deus porque nós temos falhado. Nós temos falhado com nossos filhos, com as nossas esposas. E a igreja é um reino de sacerdotes, porque desde o começo o plano de Deus é: eu não quero ter só uma elite de pastor para pregar, eu quero que todos preguem. Deus falou isso em Êxodo 19, falou: olha, Israel é uma nação santa, é um reino de sacerdotes, eu chamei Israel inteiro para pregar. Deus chamou você para pregar. Deus chamou você para pregar. Onde você está? Pregue neste lugar, pregue com simplicidade, pregue o Evangelho. O que é o Evangelho? Jesus morreu por pecadores, ressuscitou dos mortos e Ele perdoa aqueles que confessam. Prega o Evangelho de maneira simples. Se você ensinar isso para uma criança, ela prega o Evangelho. Jesus disse que Ele chamou os 12 para os enviar para pregar. Você foi chamado para pregar. Seja uma pregadora, seja um pregador, não importa quantos anos você tem, se você tem 7, se você tem 9, se você tem 13, se você tem 80, não importa, nós precisamos pregar o Evangelho. A maior necessidade de Três Lagoas é a presença de Deus, não é outra coisa. As pessoas precisam da presença de Deus. Quando nós olhamos esse texto, e eu quero que você vá lá comigo no último verso 36, diz assim: e Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Irmãos, a Bíblia está dizendo que tudo que Deus mandou Moisés falar para Arão e para os sacerdotes, pelo menos no capítulo 8, eles fizeram tudo. O que isso quer dizer? Eu preciso fazer as coisas do jeito de Deus.
Eu, você, nós precisamos fazer as coisas do jeito de Deus. Filhos, ouçam as palavras dos pais. Filhas, meninas, ouçam as palavras do pai, ouçam o papai. Ouçam, crianças, seus pais. Sigam o que seus pais falam, porque eles falam em nome de Deus. Pais, eduquem seus filhos do jeito de Deus. Cuidado para você não criar crianças de maneira legalista. Como que é uma criação legalista? Se fizer tudo certo, ganha tudo. Se fizer errado, não ganha nada. Deus não é assim. Deus é gracioso. Muitas vezes você faz tudo errado e Deus faz o bem para você. Você recebe presente. Não seja legalista, seja gracioso. Maridos e mulheres, vivam o casamento conforme o jeito de Deus. Porque o casamento às vezes não dá certo, porque não vive do jeito de Deus. Vive do jeito de Deus. Solteiros, cadê os solteiros? Cadê os viúvos? As viúvas? Cadê aqueles que estão sozinhos, às vezes divorciados? Pastor, o que eu faço? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Sou viúvo, eu não casei ainda, sou divorciado, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Serve a Ele. Paulo fala isso em Coríntios. Sirva a Deus. Você não tem uma família para cuidar? Cuida das coisas de Deus. Sirva a Ele. Faça tudo para Ele. Obedecer a Deus é o caminho para prestar um culto aceitável a Deus. Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A vontade de Jesus era obedecer a Deus. E por fim, igreja, Cristo é o único caminho à presença de Deus. Como é que eu posso ensinar os meus filhos para eles não ir para a falsa religião? Como é que eu posso ensinar meus filhos para eles não errarem o caminho do céu? Tem um jeito. Ensine os seus filhos, com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com todo o tempo que você tem, com todas as ilustrações que o Espírito Santo pode te dar. Fala o seguinte para o seu filho e para a sua filha: Jesus disse que Ele é o caminho até o Pai, e que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Meu filho e minha filha, a verdadeira religião que é ir a Deus é Jesus Cristo, que é o Filho que Deus enviou. Fale isso para o seu filho, viva isso para que o seu filho veja na sua vida. Jesus é o único caminho, Ele é a verdadeira religião que nos leva, que nos dá acesso à presença de Deus, Ele. Por isso, quem não tem o Filho, não tem o Pai, mas quem tem Jesus, tem o Pai. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Igreja, façam tudo no culto, façam tudo em casa, tudo no trabalho, façam tudo do jeito de Deus e façam tudo em nome de Jesus. Amém.